Eu tenho uma carreira muito bem-sucedida e sei que é atípica, rara para uma mulher com o meu perfil, tanto étnico-racial, de gênero, quanto de origem, né? Não são muitas mulheres negras vindo da periferia que têm a carreira jornalística que eu consegui construir. Mas, às vezes, me pergunto se eu fosse um homem branco nascido na Zona Sul, nas classes médias, talvez eu tivesse numa posição profissional muito superior à que eu estou. Eu acho que esse exercício precisa ser feito, mesmo sendo eu uma profissional bem-sucedida e feliz com as minhas posições. Mas será que teria limite? Né? Acho que para alguns homens não tem limite, né? E para mulheres, e sobretudo para mulheres negras, tem. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista, nascida no Rio de Janeiro. Sou uma mulher negra de origem do subúrbio carioca, criada por uma mãe que foi uma mãe chefe de família. Né? O meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos de idade, e uma mulher de pouca escolaridade, ela não teve mais de 5 anos de escolaridade, mas profundamente confiante na educação. Então, me cobrou muito desempenho escolar ao longo da minha vida inteira, e a ela eu devo, sem dúvida alguma, qualquer sucesso ou experiência de mobilidade social que tenha tido. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, então sou produto da escola pública gratuita. Eu sou, atualmente, comentarista no canal de TV por assinatura Globo News, colunista no jornal o Globo, tenho colunas também na Rádio CBN, 2 ou 3 vezes por semana. Além disso, tenho um trabalho social que me parece relevante de destacar aqui. Eu sou conselheira de várias organizações da sociedade civil e tenho uma ligação muito forte, mas não associativa, digamos, com o movimento de mulheres negras e o movimento de juventude de favela. O jornalismo eu efetivamente escolhi. A estatística não. A estatística tem a ver com as oportunidades que se apresentam na vida de um jovem, de uma jovem da periferia, do subúrbio. Né? Eu fui criada, como já disse, pela minha mãe, num conjunto habitacional, desses bem típicos dos anos erguidos nos anos 70, no Rio de Janeiro e Brasil afora. Quando eu fazia o primeiro ciclo, hoje primeiro ciclo do ensino fundamental, uma professora chamou a minha mãe e sugeriu que ela me trocasse de colégio, porque entendeu que eu tinha uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade cognitiva, que era além do que aquele primeiro colégio onde eu estudei permitiria, né, que eu avançasse. E a minha mãe, então, conseguiu uma vaga numa outra escola pública do mesmo bairro, mas de uma área mais privilegiada, digamos assim, do bairro. E ali, naquela experiência do ginásio, eu tive conhecimento de que a gente fazia provas para o ensino médio, então, 2º grau. Fiz várias provas. Foi um leque imenso de provas, uma delas, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Eu passei para a ENSE, era uma escola federal, então eu brinco que talvez se eu tivesse passado para a Escola Técnica Federal de Química, talvez eu fosse uma jornalista dedicada, por exemplo, à ciência e tecnologia ou algo assim. No meu caso, eu acabei cursando estatística, eu sou técnica em estatística, e isso me deu uma base de formação, de compreensão e de intimidade com números e com análises numéricas que acabou agregando muito a minha
formação profissional como jornalista e me levou para o jornalismo econômico. Pela experiência classe média, convivência classe média que eu passei a ter estudando na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, que ficava no bairro de Fátima, então eu cruzava a cidade inteira. Também acho que é relevante nessa minha história lembrar dessa travessia, né? Eu atravessava a cidade, experimentava a cidade, eram 30 quilômetros de Avenida Brasil diariamente para ir estudar na ENSE, que era ali nas bordas do centro da cidade. Isso dá um conhecimento e uma intimidade com a cidade, né? Que sai um pouco do confinamento do subúrbio. E essa é uma experiência que a gente, vou chamar aqui, né, de suburbano do Rio de Janeiro, experimenta se quiser subir na vida, né, como a gente fala popularmente, ou experimentar mobilidade social. E isso foi verdade também na UF, na Universidade Federal Fluminense, que ficava em Niterói. Então, era aproximadamente 45, 50 quilômetros de distância da minha casa em Irajá. Eu andava 90 quilômetros por dia de transporte público para fazer faculdade, estágio e tudo mais. Eu conto isso porque essa experiência de visitar diferentes territórios e me relacionar com pessoas, famílias, amigos, colegas, professores de diferentes classes sociais, de diferentes origens, né, socioeconômica, acaba influenciando fortemente o jornalismo que eu até hoje faço. O jornalismo econômico, a partir dos anos 80, a partir dos anos 80, meados dos anos 80, ele foi ganhando uma presença feminina importante. Eu trabalhei por 2 anos, aproximadamente, no Jornal do Comércio, onde havia muitas mulheres, mas, de fato, editores, os chefes de reportagem, pauteiros, eram homens. Mas no Globo, eu já encontrei um ambiente predominantemente feminino, inclusive era uma editoria conhecida como Matriarcado, destoava de várias outras do jornal. Bom, do ponto de vista étnico-racial, aí não. Eu era realmente uma absoluta raridade no jornalismo econômico. Mulher e negra, falando de economia, realmente é uma combinação que não estava posta. Segunda metade dos anos 90, já foi de digamos assim, de um espalhamento, né, da cobertura econômica, que já não era mais focada exclusivamente na hiperinflação. Também nesse período coincide com uma safra de produção estatística muito relevante sobre o mercado de trabalho, sobre condições socioeconômicas da população brasileira. As pesquisas nacional por amostra de domicílio do IBGE começam a ganhar cortes, né, de classe, de gênero, de raça, de condições habitacionais, situação dos domicílios, várias dessas informações que foram sendo tabuladas e virando um grande arcabouço de informação sobre a sociedade brasileira. E aí é que começa, a meu ver, esse meu casamento entre uma jornalista muito técnica, né, pela formação em estatística e pela longa experiência em economia, e a jornalista humana, social, que tinha a ver com as minhas origens. Essa intimidade com camadas populares, com bairros populares, com a realidade do subúrbio, ela produziu muito eco em mim, né?
quando eu lia, por exemplo, uma pesquisa sobre educação e que traçava correlação entre a escolaridade da mãe ou a ênfase da mãe da educação e a escolaridade dos filhos, era de mim que eu estava falando ou era a mim que eu estava enxergando. E de uma realidade que era muito presente na minha vida, né? Eu nunca me afastei das minhas origens. A agenda de direitos, ela começa a adentrar o jornalismo a partir da Constituição. A população brasileira não passa mais a ser vista como uma massa homogênea. A gente passa a ter informações sobre as mulheres, sobre a escolaridade de homens e mulheres, sobre renda de homens e mulheres, sobre nível socioeconômico de homens, mulheres, de negros e brancos. Então, é uma peça que me parece fundamental para a construção disso que você está chamando dessa agenda de direitos e da luta por representatividade, mais recentemente, talvez a partir da virada do século, tem a ver com a produção de informação qualificada. E isso é importante ressaltar, inclusive nesse nosso foro, porque há uma tentativa de desmonte, né, do nosso arcabouço institucional de produção de informação confiável. Alcança o IBGE, né, um censo que já foi cancelado no ano passado e que a gente ainda não está com ele assegurado esse ano, mas pondo sem dúvida informações, pesquisas da Fiocruz, pesquisas sobre desmatamento, né, os levantamentos sobre desmatamento, sobre mortes e casos, né, por Covid. Hoje a gente tem um acompanhamento que é feito pela imprensa, né? A produção de informação oficial é capenga. Então, essa agenda de direitos, ela vem um pouco crescendo na sociedade, se infiltrando na política, né, na política partidária, e ganhando também a mídia, o jornalismo. O que está diferente, especialmente nesses últimos anos, e 2020 foi muito emblemático nessa direção, é você cobrar, né? E é uma cobrança. Curioso, porque a militância, de todos os níveis, existe há muito tempo, né? Mas eu acho que os resultados recentes, mais rápidos, né, e visíveis, têm a ver com pressão de mercado consumidor e não exatamente com engajamento ao movimento social organizado. Muito, e no jornalismo eu posso falar isso muito, com muita segurança, né? Porque você vê a cobrança. E as redes sociais, né? Claro, tecnologia, a forma como as pessoas puderam se comunicar e se organizar em rede, né? Para cobrar algumas iniciativas. Mas você vê movimento de boicote ou reivindicação ou campanha, quando novela só tem gente branca e é na Bahia, né? Quando reality show só tem gente branca e metade da população brasileira, mais da metade, são de pessoas negras. E trabalhar também na desconstrução dos estereótipos que confinam pessoas negras ao precário. Eu não tinha a rede de relacionamento, que é absolutamente fundamental para você se inserir numa profissão, e principalmente nessas profissões de maior qualificação no Brasil. A gente não tinha nenhum jornalista na família, nem no bairro, ninguém conhecido minimamente, e toda a minha construção de carreira, ela passa pela universidade. Simultaneamente a isso, pelo meu interesse pelo movimento social, por esses temas sociais, eu comecei também a desenvolver alguns trabalhos voluntários em comunicação comunitária, na Maré, né, no CEASLE, que é uma espécie de
embrião da Redes e do Observatório de Favela, aos quais estou ligada até hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu mudei de classe social, né? Avancei na pirâmide em relação à minha origem, mas muitos desafios. Eu enfrentei assédio sexual, né? Eu enfrentei racismo, principalmente entre fontes, né? De chegar num lugar para uma entrevista e o porteiro perguntar se era para subir pela entrada de serviço ou pela principal. Assédio sexual por ser uma mulher negra com esse biotipo da mulata, que é um biotipo muito sexualizado, né? Estereotipado na direção da sexualização. Todas as mulheres sofrem isso, mas me parece que mulheres negras, e especialmente mulheres negras mestiças, sofrem em particular em razão da sexualização muito associada à nossa imagem. Então, eu já tive 2 experiências de ter sido agarrada, com tentativa forçada de beijo por fonte, umas 2 ou 3 de assédio sexual por posições hierárquicas, né, superiores, e um assédio mais, digamos assim, menos violento, mas também por fontes. Ao longo da minha trajetória, passei por alguns momentos que foram muito dolorosos e pela geração da qual eu faço parte, silenciados. O movimento de organização, de reorganização da extrema-direita, com notas, né, com características de supremacia branca, ele tem atravessado vários lugares do mundo e se enraizou, se fixou no Brasil com a ascensão, a eleição e agora o governo de Jair Bolsonaro. É de extrema-direita, não acredita nessas nuances da diversidade. Quem determina são as maiorias, enfim, a maioria no caso do Brasil é de negros, né, e de mulheres, mas a percepção é da maioria ou do grupo, né, que majoritariamente, que hegemonicamente detém o poder. E esse grupo é o grupo dos homens brancos. E isso está representado nos ministérios, né? Nos poderes, nas relações, na forma em que eles ouvem. Agora, tem um outro lado, e por isso que eu falo que é um futuro em disputa, porque tem uma outra parte da sociedade brasileira que tem outra página, que está cobrando representatividade do setor privado, das instituições de educação, no mercado de trabalho, né? Tensionando no debate de políticas públicas de inclusão, de mais inclusão, de mais direitos, de direitos sociais. A minha filha tem 25 anos, ela se chama Isabela Reis, ela se formou em jornalismo pela UFRJ aqui no Rio de Janeiro, então seguiu a minha carreira, e ela é uma jornalista ativista, ou uma mídia ativista, né? No sentido de se autodenominar feminista, negra, antirracista, e atuar muito nessa direção. E a Isabela já nasceu na classe média. Então, ela tem uma origem socioeconômica, cultural, muito superior à minha. E a formação dela parte daí. E as escolhas dela também partem daí. Então, eu acho que a gente tem uma grande diferença, que em primeiro lugar, a possibilidade de escolha. Ela é efetivamente a pessoa da nossa linhagem que pôde escolher tudo, basicamente tudo. Quando começar a trabalhar, onde estudar, que curso fazer.
não querer aquele emprego ou outro. Eu não escolhi estatística, né? Não era isso possível. Eu escolhi jornalismo, mas ao escolher jornalismo eu não tinha nenhuma outra possibilidade de fazer jornalismo que não fosse passando para uma universidade pública. E tentei mais de uma vez. A Isabela passou por uma universidade pública com relativa facilidade no primeiro vestibular dela, porque ela frequentou uma escola de alto nível. Então, o nosso ponto de origem é muito diferente, né? Ela já pegou o bastão muito à frente, por ser também de uma geração muito mais esclarecida e informada sobre direitos, não, até aqui pelo menos, não atravessou alguns dos constrangimentos, incômodos que eu atravessei, por exemplo, na profissão. Uma pessoa negra de origem periférica, né, de baixa renda, você pode até sonhar em ter uma profissão, né, em estudar e tudo mais para subir na vida, né, como eu já usei essa expressão. Mas essa escolha, ela está intimamente ligada ao sustento da família. Então você não pode, assim, um desbunde total, vou estudar a história da arte, vou ver o que acontece. Entendeu? Você pode estudar a história da arte, mas vai ser taxista de dia ou de noite, porque tem que botar comida em casa.